Já parou para pensar por que, diante de um fato que claramente expõe uma falha, um erro ou uma realidade dura, nossa primeira reação costuma ser desviar o olhar, justificar ou, na pior das hipóteses, atacar quem a trouxe? A resistência humana a verdades inconvenientes não é um mero capricho. É um complexo mecanismo de defesa profundamente enraizado em nossa psicologia, moldado por nossas estruturas sociais e balizado por nossos códigos morais autoimpostos. Mergulhar nessa relutância é desvendar a arquitetura da nossa própria autoproteção, muitas vezes construída sobre pilares frágeis de negação e conforto ilusório. Preparado para confrontar o espelho da nossa própria evasão? O escudo psicológico da negação. A mente humana anseia por coerência, um estado de harmonia interna, onde crenças, sentimentos e ações se alinham perfeitamente. Quando uma verdade desconfortável irrompe nesse cenário, ela funciona como um disruptor violento, gerando o que chamamos de dissonância cognitiva. Imagine que você acredita firmemente ser uma pessoa justa, mas se depara com evidências irrefutáveis de que suas ações passadas causaram dano significativo a alguém. O cérebro, para evitar a dor intensa dessa contradição, aciona mecanismos automáticos de defesa, buscando restaurar o equilíbrio, mesmo que isso signifique distorcer a realidade externa. Mecanismos de defesa, desenvolvidos ao longo da evolução para nos proteger de ameaças físicas, são hoje frequentemente empregados contra ameaças psicológicas. A negação pura e simples, por exemplo, é o primeiro e mais primitivo recurso. Isso não está acontecendo, ou isso não pode ser verdade. Essa tática permite que o indivíduo mantenha sua autoimagem intacta, adiando o confronto com a informação dolorosa. A repressão, por sua vez, empurra a informação para o inconsciente, onde ela continua a exercer influência, mas sem o incômodo do reconhecimento consciente. Contudo, a longo prazo, essa blindagem mental cobra um preço alto em termos de desenvolvimento pessoal e crescimento. Ao recusar aceitar um erro, por exemplo, a pessoa se impossibilita de aprender com ele, ficando presa em um ciclo repetitivo de comportamentos desajustados. A verdade, por mais amarga que seja, é o único catalisador eficaz para a mudança genuína. Fugir dela é escolher a estagnação em nome de um conforto imediato e, francamente, ilusório. Observamos também o fenômeno da racionalização, onde inventamos justificativas lógicas e convincentes para comportamentos ou crenças que, no fundo, sabemos serem questionáveis. Eu fiz isso porque era a única maneira. Ninguém mais se importa com isso. São frases que servem como cimento para tapar as rachaduras da nossa autoavaliação. Essa habilidade de autoengano é tão potente que, muitas vezes, a pessoa passa a acreditar na própria narrativa fabricada, tornando a verdade externa ainda mais difícil de ser absorvida. Portanto, entender a função desses escudos psicológicos é o primeiro passo para desarmá-los. Reconhecer que a resistência não é contra a informação em si, mas contra o custo emocional de integrá-la à nossa visão de mundo, nos dá a chance de escolher conscientemente enfrentar o desconforto. A coragem real não está em não sentir medo da verdade, mas em permitir que ela entre, mesmo sentindo a pressão de desmoronar nossas certezas. A força da conformidade social. Estruturas sociais são inerentemente conservadoras. Elas prosperam na previsibilidade e na manutenção do status quo. Quando um indivíduo traz à tona uma verdade que ameaça a narrativa compartilhada de um grupo, seja ele familiar, profissional ou nacional, o sistema reage com força para neutralizar a ameaça. A aceitação de uma verdade inconveniente muitas vezes implica a necessidade de reavaliar todo o sistema de valores e normas que sustentam a comunidade. A pressão do grupo é um dos fatores mais esmagadores na rejeição de fatos incômodos. Ninguém deseja ser o pária, aquele que estraga a festa
ou que questiona a autoridade estabelecida. O medo do ostracismo, da exclusão social, é um motivador poderoso, frequentemente superando o desejo pela precisão factual. É mais seguro, em termos de sobrevivência social, concordar com a mentira confortável do coletivo do que arriscar o isolamento por defender o que se sabe ser real. Narrativas coletivas, sejam elas mitos fundadores de uma nação ou crenças arraigadas em um círculo de amigos, criam um campo de força ideológico. Quem tenta furar essa bolha é visto não apenas como um dissidente, mas como um inimigo da coesão. Pense em como é difícil discutir certos temas políticos ou históricos em reuniões de família. A verdade pessoal é sufocada pelo desejo de manter a paz aparente, mesmo que essa paz seja baseada em um acordo tácito de ignorância mútua. Além disso, a validação social funciona como um reforço positivo para a negação. Se todos ao redor agem como se um problema grave não existisse, a tendência natural é duvidar da própria percepção. Se ninguém mais está preocupado, talvez eu esteja exagerando. Surge como um pensamento automático. Essa validação externa confere peso e legitimidade à versão mais palatável da realidade, silenciando a voz interior que insiste na dissonância. Portanto, o caminho para aceitar a verdade inconveniente neste contexto social exige uma dose extra de fibra moral. Requer a disposição de se posicionar contra a corrente, aceitando o risco de ser rotulado como problemático ou cabeça dura. É preciso valorizar a integridade individual acima da aceitação superficial do grupo, um desafio que a maioria das pessoas, por instinto de pertencimento, prefere evitar. A moralidade em xeque, ou o custo da responsabilidade. Aceitar uma verdade difícil frequentemente nos coloca diretamente no banco dos réus da nossa própria consciência moral. Se a verdade revela que somos cúmplices, mesmo que passivamente, de uma injustiça, ou que nossas escolhas beneficiaram de maneira indevida às custas de outros, a aceitação exige reparação ou, no mínimo, uma mudança radical de conduta. A inércia torna-se, então, a opção mais fácil, embora moralmente custosa. A inércia moral é a preguiça de fazer o que é certo, especialmente quando o caminho certo exige esforço ou sacrifício. Confrontar a verdade sobre as condições de trabalho precárias que possibilitam o preço baixo de um produto que consumimos regularmente, por exemplo, implica um dilema: continuar comprando e ignorar, ou mudar hábitos de consumo, enfrentando custos mais altos ou menor conveniência. O custo da responsabilidade é o que nos faz preferir a cegueira voluntária. Conceitos de justiça e equidade, que prezamos em teoria, tornam-se extremamente desconfortáveis quando aplicados a nós mesmos ou ao nosso círculo íntimo. É fácil defender a punição para o outro que erra. É assustador quando a verdade aponta que o nosso sucesso foi construído sobre uma base que não resiste ao escrutínio ético. A verdade, nesse prisma, não é apenas um dado, mas um juiz implacável. Reflexões sobre o passado são particularmente dolorosas sob a ótica moral. Muitas vezes, as ações que tomamos no passado foram baseadas em informações limitadas ou em preconceitos internalizados que hoje reconhecemos como falhos. Admitir que agimos de forma errada, mesmo que a pessoa acredite na premissa do "naquela época era assim", implica despir-se de uma parte da identidade que construímos, o que gera uma sensação de vulnerabilidade e vergonha profundas. Dessa forma, a resistência à verdade inconveniente se torna, em essência, uma tática de autopreservação moral. É um esforço para manter a ilusão de que somos pessoas fundamentalmente boas, íntegras e corretas, sem precisar realizar o trabalho árduo e contínuo de viver de acordo com os mais altos padrões éticos que a própria verdade exige. O viés de confirmação. O filtro inconsciente. Um dos fenômenos mais potentes que nos afasta das verdades desconfortáveis é o viés de confirmação.
uma tendência psicológica de buscar, interpretar, favorecer e lembrar informações que confirmam ou apoiam nossas crenças ou valores pré-existentes. Isso funciona como um filtro seletivo, que deixa passar apenas aquilo que já está em sintonia com o nosso mapa mental do mundo. Imagine a internet, com seus algoritmos de recomendação, como um amplificador desse viés. Se você tende a duvidar da eficácia de uma vacina, os algoritmos lhe apresentarão um volume esmagador de conteúdo que reforça essa dúvida, enquanto fontes contrárias são sutilmente empurradas para fora do seu campo de visão. A verdade inconveniente, vinda de uma fonte que já desconfiamos, é automaticamente desqualificada antes mesmo de ser analisada. A busca por fontes, quando motivada pelo viés, não é uma busca por precisão, mas por conforto ideológico. As pessoas não procuram a informação mais precisa, elas procuram a informação que lhes permite dormir tranquilas com suas decisões atuais. Essa seletividade intelectual impede o surgimento de qualquer dado que possa forçar uma reavaliação de investimentos, tempo, dinheiro, reputação, feitos sob uma premissa que agora se mostra falha. A dificuldade reside no fato de que o viés de confirmação opera em grande parte no subconsciente. Não é que a pessoa esteja ativamente mentindo para si mesma, embora isso aconteceu. É que seu cérebro está otimizado para economizar energia, aceitando rapidamente o que é familiar e rejeitando o que exige esforço cognitivo para ser processado e integrado. Superar esse filtro exige um esforço ativo e deliberado para buscar ativamente o contraditório, o que é o oposto do que nosso cérebro prefere. É preciso desenvolver a humildade intelectual de admitir que a própria visão de mundo pode estar incompleta, ou, pior, fundamentalmente errada. Essa prática de autoquestionamento constante é o antídoto mais eficaz contra a tirania das nossas próprias certezas. O fator tempo e a erosão da realidade. Com o passar do tempo, fatos inconvenientes tendem a se tornar menos urgentes, sendo lentamente erodidos pela rotina e pela necessidade de focar no presente imediato. Uma crise que parecia intransponível ontem se transforma em uma coisa que aconteceu hoje, e amanhã pode ser apenas uma anedota vaga. A urgência da verdade é mitigada pela passagem cronológica. A memória seletiva, um braço da negação psicológica, também entra em ação para suavizar arestas. Lembramos com mais clareza dos momentos em que estávamos certos e dos fatos que validam nossas decisões passadas, enquanto detalhes incômodos, que apontavam para o erro, são convenientemente esquecidos ou recontextualizados como irrelevantes. O passado é reescrito para servir melhor ao nosso presente confortável. A inação prolongada transforma o incômodo inicial em um estado permanente de negligência. Se a verdade inconveniente envolvia uma mudança estrutural necessária, seja na saúde, nas finanças ou em um relacionamento, a procrastinação em enfrentá-la permite que o problema se agrave, tornando a solução futura exponencialmente mais difícil. A verdade se torna mais inconveniente com cada dia de adiamento. Além disso, a cultura da distração moderna é um terreno fértil para o esquecimento conveniente de verdades duras. Somos bombardeados por estímulos constantes, o que torna cada vez mais difícil manter o foco em questões complexas e desagradáveis que exigem reflexão profunda e compromisso de longo prazo. A verdade é ofuscada pelo brilho do entretenimento imediato. Portanto, é crucial estabelecer âncoras de lembrança e compromisso ativo com a realidade, independentemente de quão dura ela se apresente. Criar rituais de revisão de fatos e manter um registro honesto das nossas falhas e dos desafios enfrentados são formas de impedir que o fluxo do tempo dissolva a necessidade de agir sobre o que sabemos ser real. A crítica como necessidade, não como ataque. Muitas vezes,
A pessoa que apresenta uma verdade desconfortável é erroneamente percebida como a fonte do problema e não como a mensageira. Isso ocorre porque a mente, incapaz de lidar com o conteúdo da mensagem, ataca o emissor como uma forma de desqualificar o que foi dito. A crítica se torna pessoal, desviando o foco da análise objetiva para a defesa do ego. A reação defensiva imediata frequentemente se manifesta como contra-ataque. E você? O que fez de diferente? Essa tática, conhecida como tu quoque, você também, tenta igualar a falha exposta com alguma falha percebida no mensageiro, neutralizando a autoridade da informação apresentada. O objetivo não é buscar a verdade, mas sim estabelecer paridade de culpa para justificar a inação. Para que a verdade seja absorvida, é essencial que a entrega seja feita com a máxima consideração pela sensibilidade do receptor, mas isso não anula a necessidade da mensagem. O papel de quem traz a realidade dura é muitas vezes ingrato, mas indispensável para a saúde de qualquer sistema. A honestidade brutal, quando necessária, deve ser vista como um ato de respeito e não de malícia. A sociedade precisa urgentemente revalorizar a figura do alarme, aquele que aponta os riscos e as falhas sistêmicas, mesmo que isso seja impopular. Culturas que punem o mensageiro por trazer más notícias tendem a colapsar lentamente, pois a incapacidade de diagnosticar problemas reais impede a cura necessária. O feedback negativo é o termômetro da saúde de qualquer organização ou indivíduo. Em última análise, a capacidade de ouvir verdades inconvenientes sem reagir defensivamente é o verdadeiro teste da maturidade intelectual e emocional. É o ponto onde a busca pela precisão supera o desejo de autopreservação. Quando conseguimos separar a informação da nossa identidade, abrimos a porta para um entendimento mais profundo do mundo e, crucialmente, de nós mesmos. A verdade inconveniente é, portanto, um portal. Ela nos convida a abandonar a zona de conforto da ilusão e a encarar a complexidade nua e crua da existência, seja ela interna, social ou moral. Rejeitá-la é escolher viver em uma versão empobrecida e artificial da realidade, uma prisão confortável construída com as próprias mãos. A grande questão que permanece não é se a verdade dói, mas sim quanto tempo mais você está disposto a pagar o preço de viver sem ela? O confronto é inevitável para quem busca autenticidade.